Shalom, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Hoje eu vou aqui, representando o Pantanal Sul Mato Grossense. Daqui das portas do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, nós vamos falar sobre mais um assunto que é extremamente importante. Mas antes, vamos orar. Para vocês que chegaram agora, eu estou muito feliz. Tem gente chegando agora no nosso canal, quero deixar aqui o meu abraço, minha gratidão. Dizer a vocês que vocês são bem-vindos e que vocês devem, se possível, nos ajudar. Nosso objetivo nessa plataforma é divulgar o reino do céu, anunciar o evangelho e tornar isso o mais prático e compreensível possível. Estamos estudando a carta aos Gálatas e o vídeo que acabamos de fazer, que foi o quarto, a parte 4, nós falamos sobre substância e fonte, e eu quero falar um pouquinho sobre origem e principalmente sobre essa questão gloriosa da relação entre o apóstolo Paulo e o seu chamado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos a Deus. Eu oro por toda esta nação brasileira e agora, neste mês de abril, diante do feriado a que estamos vivendo, em que o Brasil comemora este dia, eu peço ao Senhor que visite todos os brasileiros, aqueles que estão enfermos, que estão entristecidos, que sejam todos enriquecidos de paz e de bênção, em nome de Jesus. Amém? Pois bem, meu abraço hoje vai para todos os nossos irmãos, amigos do News Itapevi, ok? É uma galera abençoada que eu conheço há muito tempo, estão envolvidos comigo, e se você tem vontade de trabalhar nas plataformas, dentro de uma linguagem mais profissional, não é eu, não entendo nada disso, mas o Edjalma Rodrigues, ele é da Digital Connect e ele pode ajudar você. Isso também não é jabá, não. Isso é só porque eu gosto de falar de coisas boas. Como, por exemplo, eu poderia sem nenhum problema falar sobre a Marcenaria Mas, onde o meu cunhado é gerente. E eu estou aqui com o chapéu dele hoje, ó. Se você aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande e em toda essa região, quiser fazer um móvel legal, fale com ele, Marcenaria Mas, ou fale comigo e eu levo o seu pedido a ele para que haja um desconto legal. Bora lá, gente. Abra sua Bíblia, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos irmãos da Galácia. Capítulo de número 1. Eu estou caçando o mistério aqui. Capítulo de número 1 da carta de Paulo. E entenda isso, enquanto você procura o capítulo de número 1, deixa eu falar para você uma coisa. Vocês já perceberam que o apóstolo Paulo é um exímio expositor das verdades celestiais? Ele fala com muita grandeza, com muita glorificação, com muita maestria sobre as coisas celestes, beleza? Eu estou falando isso por quê? Porque eu quero que você tenha coragem de fazer essa análise. Se o apóstolo João não tivesse sido arrebatado estando na ilha de Pátimos, nós não teríamos as declarações que ele nos deu acerca do Senhor. Aquilo que a gente chama de o retrato do Cristo nas falas de João. E aí então nós vamos ter outros apóstolos. E vamos ter inclusive Tiago, pastor da igreja, mas o apóstolo Paulo fala das coisas espirituais de uma maneira toda gloriosa. É só você ler aquilo que ele fala, o livro de a carta aos Efésios é uma grandeza. Filipenses, as citações em Coríntios, ou para os irmãos de Coríntios, como ele faz a exposição acerca das coisas espirituais. É isso que eu quero que você entenda. Paulo falando das coisas espirituais, das coisas do alto. O apóstolo Pedro faz comentários, fala inclusive sobre um futuro que há de vir, onde os elementos se fundirão e etc. Mas com a propriedade, com o zelo, com o carinho de Paulo, não. Paulo, o apóstolo, faz questão de frisar, por exemplo, acerca da deidade de Cristo, ou do Cristo, do Jesus de Nazaré. Isso é maravilhoso. Vamos ler aqui. Por que eu estou falando isso?
para que nós todos possamos entender o seguinte: não é possível compreender as cartas de Paulo se não se assimilar a vida de Paulo em Deus, a maneira como ele é chamado, a origem do seu ministério e assim por diante. Deixa eu te falar, para os judeus, a maior universidade, a Harvard, dos dias de Paulo, era Gamaliel, tá bom? E Paulo estudou lá. Eu estou falando aqui no que diz respeito aos contextos e conceitos rabínicos. Paulo estudou na melhor das faculdades da sua época, extrema e profundamente dedicado ao ensino. O que chama a minha atenção é como Deus trabalha, porque Deus chama Paulo com todo esse conhecimento e ele é comissionado pelo colégio apostólico de então a ir atender os gentios. É como se o Senhor, como ele mesmo, Paulo vai dizer, tudo aquilo que eu adquiri de conhecimento virou nada. Por quê? Se Paulo vai com o seu conhecimento para o meio dos judeus, como teria sido? Eu vou dizer para você, não como teria sido, mas como foi. O apóstolo Pedro é enviado indouto, bruto, né, um homem mais trabalhado do que estudado. É ele que o Senhor envia para os judeus. E Paulo, o catedrático da lei, é tirado desse contexto e enviado para os gentios. Quando Paulo chega no meio do gentio, Paulo está perdido. Entendeu? Que coisa maravilhosa. É como se o Senhor Deus tirasse o chão de Paulo e dissesse: dependa de mim. Dependa de mim. Mas vamos ler. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, e nem me foi ensinado. Preste atenção. Paulo está dizendo, não aprendi de homem algum, e o que eu prego não me foi ensinado. Ele está dizendo, tudo que eu aprendi na faculdade do Gamaliel, não me ensinaram sobre Jesus. Glória a Deus. Mas o recebi por revelação, e aí eu vou acrescentar do próprio Jesus Cristo. Amém? Esses são os dois versículos que eu quero falar hoje, para que nós possamos entender a origem. A origem. De onde vem aquilo que você está pregando? De onde vem, de onde nasce todas essas verdades? Eu prefiro entender que você está vivendo pautado e sustentado na palavra de Deus. É de verdade o que eu espero, que você seja alguém que tenha na Bíblia Sagrada, todas as suas informações básicas, fundamentais, triviais, necessárias, fundamentais. No caso do apóstolo Paulo, ele é diferente de mim e de você, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vem para o evangelho em um tempo diferente do nosso. As coisas estavam acontecendo. Só para você ter uma base. O ano 45 dos nossos tempos, quase, no caso, 1980 e poucos anos atrás, o doutor Lucas está fazendo seus escritos. E ele conhece Paulo. Então, Paulo tem uma proximidade muito grande com o nascer, o borbulhar, você entendeu? E ele é chamado pelo Senhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que hoje nós temos todas essas informações e o Espírito Santo ministra em nossas vidas com base nessas verdades, em tudo aquilo que já nos foi dado como base, ok? Por isso a Bíblia vai nos dizer, inclusive nas falas de Paulo, que o fundamento está estabelecido e o fundamento é Cristo. Então o que Paulo faz? Paulo recebe tudo isso da parte do Senhor e ele vai ter um encontro com os apóstolos em Jerusalém. Nós vamos ver tudo isso nessa carta maravilhosa dos Gálatas. Mas eu quero hoje falar sobre isso, que quando Paulo chega, essa origem, ela tem que ter
um fundamento, um atestado. E os apóstolos veem em Paulo algo que a humanidade precisa, a sociedade precisa ver em você. Eles entendem que Paulo tem base, Paulo tem fundamento, e o que Paulo está falando condiz com o que eles viveram. Por isso aqui, Paulo está reclamando a sua autoridade. Ele está dizendo, eu não estou aqui de gaiato, eu não estou aqui de acaso, certo? Eu estou aqui porque, apesar de ter tido todo o estudo, apesar de ter tido toda uma história, mas eu tive um encontro com o Senhor. E Ele me revelou verdades gloriosas. Essas verdades, sem dúvida nenhuma, foram apresentadas aos apóstolos, no caso o próprio Pedro, e aí então eles entendem que Deus de fato chamou Paulo. Sendo assim, para onde o enviaremos? Logo, a aula de hoje, o assunto de hoje é esse aqui, ó. Paulo está dizendo que a origem, de onde nasceu todo o ensino que ele vai transmitir aos irmãos da Galácia, aos irmãos de Roma, aos irmãos de Corinto, aos irmãos de Tessalônica, aos irmãos de Éfeso, aos irmãos de Filipe, aos irmãos judeus. De onde nasceu Paulo? E ele disse, isso aqui não foi de homens. E ele vai dizer mais, ele diz assim, ó, não é segundo os homens. Ele está dizendo, não é fruto de filosofias e de pensamentos. Isso aqui é trabalho do próprio Senhor Jesus Cristo que me trouxe essas revelações. Nós vamos descobrir na história de Paulo que ele teve alguns anos nas regiões da Arábia vivendo uma intimidade muito grande com Deus. Eu quero dizer para vocês que nós somos muito beneficiados, porque a Bíblia é uma ferramenta que o Espírito Santo utiliza e canaliza com os dons aos pregadores verdades gloriosas, práticas, contemporâneas para os nossos dias. Logo, nós somos privilegiados. Todavia, eu preciso dizer a você, as raízes, a origem do que nós ensinamos é do próprio Senhor Jesus, tá bom? Então nós não temos, não me leve a mal, não fique chateado comigo, mas o meu, tô falando de mim, tá bom? Tô falando de mim. O apóstolo Paulo disse assim, ó, eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Eu aprendi com a palavra de Deus e também tive algumas experiências na minha vida ministerial, na minha vida de oração, na minha vida de erros e acertos, na minha vida de altos e baixos. Em toda essa história de vida que eu vivi, eu tenho compreendido coisas gloriosas acerca de Jesus Cristo e do Evangelho que nós anunciamos. A mais gloriosa de todas é a capacidade que o Evangelho nos dá de voltar ao começo, ok? É aquela graça de nós podermos ser renovados. Então, o que é importante é o começo, é a origem. Você precisa conhecer bastante de Jesus. Você precisa conhecer mais de Jesus. Aquilo que fundamenta a sua fé precisa ser Jesus Cristo. Alicerce-se em Jesus, na história, e se você puder, amplie isso. Foi o que Paulo fez. Paulo ampliou. Paulo buscou isso com tanta vontade que o céu se abriu. O Senhor se revelou a Paulo e ele teve uma compreensão maravilhosa. Oh, os cavalos. Maravilha, esse lugar aqui é uma benção. E ele teve uma compreensão maravilhosa de todas essas coisas espirituais. Então me deixe dizer para você, antes de encerrar, nós somos pregadores do Evangelho, pautamos as verdades que introduzimos às pessoas na Bíblia Sagrada, porque nela cremos e está os relatos. Todavia, somos alimentados pelo Espírito Santo, que nos leva a Cristo como as nossas gloriosa, poderosa e única origem. E se eu olhar de forma holística, ampla e profunda, eu vou chegar naquela fala de Paulo, né, e entender que, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Eu entendo que a Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas, tá bom? Mas deixa eu compartilhar com vocês
uma informação que eu considero muito importante. Primeiro é o fato de que então Paulo sabe e confirma que o evangelho não se originou nos homens, que as religiões feitas pelos homens, elas se concentram no mérito do homem, entendeu? O homem, infelizmente, eu fico muito triste de falar isso no século XXI, porque nós deveríamos estar numa ampla compreensão das verdades espirituais, mas é visível a busca desenfreada do homem que busca a glória para si. Por isso eles colocam suas fotos, por isso eles colocam as suas imagens, por isso eles defendem os seus nomes e brigam por conta de um sermão que eles desenvolveram. Tá bom? Isso é muito errado, porque eu aprendi com Paulo, recebemos do Senhor. Ele é a origem de tudo. A mensagem de Paulo não era isso, tá bom? A mensagem de Paulo não era alimentada por princípios de homens, então não é fruto do conhecimento dos sábios rabínicos, beleza? E aí ele vai dizer assim, ó, também não veio de fontes humanas. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu achei muito legal, gente, porque é maravilhoso. Tem gente que tem dificuldade de ler, né? Então, se você tem dificuldade de ler, eu leio para você. Oh, meu pai, cadê? Eu tinha marcado aqui um mistério. Aqui. Na qualidade de servo de Cristo, o apóstolo Paulo só podia proclamar a mensagem do Evangelho. Embora ele a pregasse, não lhe dera origem, nem qualquer outro homem, beleza? Então, isso aqui é falas de Moody. Então, é Moody quem disse isso. Foi o irmão Dwight Moody, que também, por sua vez, era um sapateiro. Moody era um homem grosso em comparação a John Wesley, né? A homens como até o Whitefield, mas Moody era grosseirão. Mas Moody foi pregar na Inglaterra. Moody pregava nas universidades. É mais uma evidência de que Deus pode, quando Ele é a origem do seu chamado, quando Ele é a origem, quando é dele que vem, Ele pode te levar para qualquer lugar. Gente, se vocês gostaram, deixem um like e façam algum comentário. Eu acho que eu cometi um erro aí na produção e eu estou revendo isso com o diretor. Parece que vocês não estão podendo comentar, mas nós vamos ajustar isso. Mas deixa um like, deixa aí o seu comentário e fale para mim. Que tipo de evangelho você tem ouvido? Que tipo de pregação tem chegado aos seus ouvidos? Eu sou o pastor Gessé, você está no nosso canal, no Palavra Andada. Nos ajude a ajudar. Compartilhe, convide pessoas para vir para esse canal. Tamo junto. Amanhã tem mais. Paz.